Olá, povo rico e abençoado de Deus. Vamos para mais uma palavra desta semana, né? Sobre vivendo uma vida com propósito. Então, aqui nós vamos ver mais um exemplo dentro da palavra do Senhor de um homem que tinha um propósito de vida, que era guiar um povo, uma nação, né? E ali ele estava se esforçando, né? Então que nós venhamos a observar, né, a atitude que esse homem teve, para que nós venhamos a nos colocar na posição correta de vencedores, tá bom? Então vamos na palavra de Êxodo 17, a partir do versículo 8, que diz assim: Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Ameleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Ameleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar. Ele chamou: O Senhor é minha bandeira, né? Então, olha aqui, né, o que estava acontecendo aqui com Moisés e Josué. Enquanto Moisés estava vencendo de joelhos, né, estava lá Josué vencendo na espada. E aí eu vou explicar direitinho aqui o que estava acontecendo, né? O que Deus traz de reflexão para a nossa vida sobre isso, né? O Senhor, ele chamou Moisés como líder. E Moisés não era só líder da sua casa, ele era líder, né, de uma nação. Ele liderava nação, ele liderava povos, né? Então ali junto com ele tinha 12 tribos. Ele era de uma das tribos, né, da tribo de Levi. Ele é descendente de Levi, né? E ali Moisés era um dos descendentes de Levi e Josué também era um dos descendentes ali, né, das 12 tribos, descendentes de Jacó, né? Que Jacó que teve os 12 filhos para ter essas 12 tribos, né? 12 nações, né? E ali o Senhor trouxe, né, para perto de Moisés pessoas que ajudariam ele na peleja, porque eles tinham acabado de passar por um lugar que eles estavam com sede, eles beberam água, e ali quando eles estavam, né, em Refidim, ali Ameleque começou a vir para atacar eles, né? Às vezes você tá ali, você tá desapercebido, sabe? Você tá olhando para sua vida mesmo, e o inimigo vem se levantando para atingir a sua casa, vem se levantando para atingir a sua família. E olha aqui o posicionamento de Moisés. Moisés que teve que dobrar o joelho dele e orar. Ele era a coluna, ele era o líder. E muitas das vezes você é o líder da sua casa. Você é a coluna da sua casa. Não importa se é homem, se é mulher. Porque claro que o cabeça da casa é o homem. Só que muitas das vezes quem busca a Deus é a mulher. Não é uma regra, né?
Tem homens que eles procuram primeiro, só que na maior parte das vezes são as mulheres que buscam. E a mulher é a coluna da casa. E olha aqui o exemplo. Enquanto um estava ganhando de joelho, o outro estava indo pelejar o mundo, né? E uma coisa que o Senhor tem me dado assim de sabedoria no casamento, né, para a família, é o quê? Não fala sua opinião, somente ora. Somente ora. O que der para instruir, eu instruo. O que não, somente ora, né? Eu digo isso em relação marido e mulher, porque às vezes um tá falando e o outro não tá entendendo, né? Acha que tá contra, sabe? Tudo é motivo de discussão. Não, que você não é a favor de mim, não, que você não entende o que eu tô passando, né? E às vezes você tá falando, você tá entendendo, mas você só não tá passando a mão na cabeça e a pessoa não tá entendendo isso, né? Porque às vezes ela quer que você passe a mão na cabeça dela. E aí o Senhor falou, age com sabedoria, vai orar, vai dobrar teu joelho, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho visto muito, não só dentro da minha casa, o inimigo tentando, mas em várias famílias, é destruir com casamento, sabe? E como é que ele começa a destruir nos casamentos? Colocando aqui, discussão, confusão, um não entende o que o outro tá falando, ou interpreta errado, né? Um não tem paciência de ouvir o outro, então ele coloca essa impaciência. E o Senhor tá mostrando aqui, olha, a meleque tá vindo, então quer dizer o quê? O problema tá se levantando. O problema tá se levantando. E aí você pode dizer, mas eu já tô no problema, o problema já se levantou e é grande, né? Não é pequeno não, o negócio é grande e eu já não sei o que eu vou fazer. E olha aqui, muitas das vezes você já tá falando, eu tô cansada. Eu tô cansado porque eu já tô lutando já. Eu já tô buscando isso aí, tô tentando romper, mas tô cansada porque a luta tá sendo intensa, tá sendo travada. Parece que quanto mais eu tento melhorar, mais o negócio piora, né? E olha aqui, o que Moisés fez. Você quer viver um propósito de vida? Quer ter um propósito firme na sua vida? Saiba quais são as suas prioridades. Saiba quais são as suas prioridades. O que você prioriza? Porque cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu papel, né? Olha aqui, Josué foi lá enfrentar os guerreiros de cara, né? Cara a cara foi Josué. Josué foi lá meter espada no povo, né? E Moisés foi para a oração. Você tem que saber onde é o seu lugar, irmão. Você tem que saber o que você prioriza. Sabe, às vezes você tá tão perdido com tantas coisas, não sabe se trabalha, se estuda, se casa, se cuida de filho. Tu não sabe pra onde vai, se cuida de ministério. Não sabe. É tanta coisa que tá vindo que você fala, meu Deus, tá vindo de tudo quanto é lado, Jesus. Não sei nem pra onde eu vou primeiro. Você tem que aprender a ter foco, ter prioridade. O que você prioriza? Né? O que assim, você não vive sem? Foi até essa pergunta que a minha psicóloga perguntou, né? O que você não vive sem? O que é muito importante para você? Para mim, o primeiro é Cristo. Porque Jesus tem que estar em primeiro lugar. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Para mim, digo para mim. Depois eu e depois a minha família. Minha família que eu diga, meu esposo e meus filhos. Somente, né? O resto é parente. Família é aqueles que moram com você, né? O resto é parente. Então, cada um tá cuidando da sua vida lá, né? Cada um tá bem, tá vivendo sua vida. Eu preciso viver a minha, né? Então é isso que eu priorizo. E aí você precisa saber o que você prioriza. Porque senão depois tá lá você, todo perdido.
né? Se enfiando em 2, em 3 empregos porque acha que é isso que vai fazer tua família feliz. Mas não é. Então, ó, saiba o que é um foco para você, o que é prioridade. Saiba qual é a sua posição, aonde você tem que estar. Qual o seu lugar de vitória. Porque Deus colocou cada um no seu lugar devido. Então, olha aqui, ó. E outra coisa. Quando você se posiciona no lugar certo, Deus prepara todas as coisas. Moisés, ele já estava cansado. Porque as mãos dele eram grandes. Quer dizer que o homem era grandão também, né? Tinha uma mão grande. Ele já estava cansado. Porque toda vez que ele estava com a mão levantada, o povo tinha vitória, o povo de Israel. Ele abaixava a mão, o povo perdia. Então, né, ele, Moisés, Ur e Arão descobriram que para o povo de Israel ter vitória, as mãos de Moisés tinham que estar levantadas. E eram as mãos de Moisés. Irmão, ninguém pode fazer por você aquilo que você tem que fazer. Porque não poderia Arão erguer as mãos? Não poderia Ur erguer as mãos? Só que aquela tarefa era de Moisés. Cada um tem o seu lugar correto. Deus usa quem ele quer. Então Deus usou o quê? Arão e Ur para trazer estratégia. Qual foi a estratégia? Coloca ali, ó, debaixo do joelho dele, uma pedra, né? Então, ali, ó, ele se assentou, então ele já não ficou mais de pé, ele tava assim, em pé, né? Ele já se assentou, relaxou, e um segurou uma mão e outro segurou a outra. Por que será que ele teve que sentar? Porque o bicho devia ser grande, devia ser alto, né? Então, como é que os outros iam segurar? Então, irmão, Deus vai preparar a pessoa para segurar a tua mão, para você ter vitória. Porque a vontade de Deus, irmão, a vontade de Deus, o desejo de Deus é de nos dar vitória, né? A vontade de Deus é uma coisa, a permissão de Deus é outra, né? A vontade de Deus é que nós venhamos a viver o melhor dessa terra. A vontade de Deus é que nós venhamos a ser vencedores. Essa é a vontade de Deus. Que nós venhamos a colher do melhor dessa terra. Só que qual é a permissão de Deus? É que se eu estou fazendo da forma errada, vou ter a colheita, né? Então, Deus permite que o mal venha, se eu estou fazendo algo de forma errada, né? Porque, na verdade, quem dá a brecha somos nós. Nós que damos a brecha para o mal agir, né? Então, quando a gente pratica a palavra de Deus, a gente vai fechando as brechas. A gente vai fechando as brechas. Então, eu falo para você hoje, ora ao Senhor, para que Ele prepare pessoas para erguer a tua mão. Se você hoje está cansado, se hoje você faz dias aí, tá falando, Senhor, eu tô cansada, não aguento mais, Senhor, não suporto mais, Senhor, me leva. Porque tem gente que vai pro extremo, né? Já pede para Deus levar. Porque eu não tô suportando essa luta, não tô suportando essa perseguição, né? Ora a Deus para que o Senhor prepare pessoas para erguer as tuas mãos. E o Senhor, Ele vai erguer as tuas mãos. O Senhor, Ele vai te dar sabedoria, o Senhor vai dar estratégia. Aqui o Senhor deu estratégia para esses homens, para que o povo de Israel tivesse vitória, porque Deus estava à frente daquela peleja. Quando o Senhor está na frente, pode ter certeza que a vitória é certa. Aleluia, Jesus. Então, ore ao Senhor, né? Ontem mesmo eu passei o dia ruim, eu não conseguia romper, estava com muita dificuldade para fazer qualquer coisa ontem. Estava totalmente desanimada, né? Eu queria fazer muitas coisas, menos o que eu precisava fazer. E aí quando foi no final da noite, eu falei, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso porque o Senhor falou para tomar cuidado com as distrações. E eu tô me deixando distrair, eu tô querendo a distração, eu tô indo atrás da distração. Fui fazer crochê. Olha só, tem que tirar esses laços da minha casa, né? Eu tô indo atrás da distração. Então, né, a gente tem que tomar cuidado.
Às vezes a gente está indo atrás daquilo que distrai, ao invés de focar. Então Moisés, ele sabia qual era o seu propósito. E ele ali ficou na posição que ele tinha que estar. Então eu digo até mesmo para você que fala, só é eu aqui nessa casa buscando ao Senhor. Eu já tô cansada. Porque só eu que tô lutando. Meu marido não tá aqui comigo. Minha esposa não tá aqui comigo. Tá só eu. Ore por você e por sua casa. Ore a Deus para fortalecer as tuas mãos. Usar de pessoas para fortalecer as tuas mãos. E ore para que Deus venha dar vitória para o teu marido, para tua esposa. Né? Que foi o que Deus me orientou a fazer nesse tempo. É fazer silêncio sábio. Não é que eu não posso falar, mas nesse momento Deus falou para fazer silêncio sábio. Eu posso falar, mas tem momento certo. Nesse momento Deus falou para fazer silêncio sábio. E o que é fazer silêncio sábio? Eu me calo para o homem, mas abro a minha boca para Deus. Né? Eu deixo ele falar, eu escuto, eu, né, compreendo aquele momento e depois eu dobro o meu joelho e vou clamar ao Senhor socorro. Vou falar para Deus o que precisa. Senhor, olha, tá acontecendo isso dentro da minha casa. Senhor, dá sabedoria. Senhor, mostra para ele. Senhor, dá direção. Senhor, derrama paz. Senhor, converte. Senhor, salva. A minha função é essa. Nesse momento. É fazer silêncio sábio e ter sabedoria. Né? Usar a oração. Enquanto, ó, aqui Deus está mostrando, ó, tem pessoa que está pelejando lá fora. Às vezes quem está trabalhando lá fora é seu marido. Seu marido está trabalhando, está pelejando para trazer alimento para dentro de casa. Ele também está em busca do socorro da tua família. Ou às vezes é seu pai, sua mãe, não sei com quem que você mora, né? Às vezes é a esposa que trabalha, o marido fica em casa, né? Às vezes questão de saúde ou outras coisas, está desempregado, Deus que sabe da sua vida, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas olha aqui, ó, ore para Deus conceder força, sabedoria, estratégia, vitória para esse que está lá fora trabalhando, né? Não fica com aquela coisa, nossa, tá só buscando o mundo e não busca Deus. Às vezes a gente se prende a isso e aí não ora, não busca. Ore por ele, na hora certa Deus vai converter. E olha aqui, ó, eu vou contar um pouquinho mais para frente, eu não vou ler lá, mas eu sei a história, né? Josué andava com Moisés. Josué seguiu uma ordem do seu líder Moisés. Irmão, é através do teu exemplo que você vai conquistar as pessoas. Josué era assim, ó, com Moisés. Tinha um apreço muito grande por ele. Ele aprendia com Moisés, né, a forma que deveria agir. Ele via todas as coisas, estava sempre ali do lado. E sempre tendo vitória junto, né? E aí, quem foi o sucessor de Moisés? Foi Josué. Josué foi o sucessor. Josué foi um excelente líder. Não que Moisés não tenha sido. Só que Josué fez melhor do que Moisés. Porque Josué já sabia das estratégias que o inimigo tinha. Então Josué não se atentava às estratégias de Satanás. Ele buscava a estratégia em Deus e buscava sempre a direção de Deus. Falhava. Ele errou algumas vezes, né? Por não consultar Deus, em aceitar um povo na terra dele. Mas contudo Deus livrou, né? Porque ele estava ali agiu por ignorância ali, né? Mas olha aqui. O que o Senhor está dizendo hoje para você? Seja exemplo. Seja exemplo dentro da sua casa. Através do seu exemplo, esse daí que você tá achando que não vai se converter nem nada, vai se tornar mais crente do que você. Vai se tornar mais crente do que você. Porque o segredo está na sua confiança em Deus. Moisés e Josué não se confiavam na força do braço. Sabe por que Josué foi lá na frente da peleja? Porque ele sabia que Moisés tinha vida com Deus. Tem pessoa, eita Jesus, é profundo esse negócio, eita glória. Tem pessoa que não dá tanta prioridade de buscar porque sabe da tua intimidade com Deus.
Ela sabe que você tem intimidade. Ela sabe que se você dobra teu joelho e ora, Deus atende. E aí por isso que muitas das vezes ela tá despreocupada, né? Ela tá lá de boa, porque sabe que tem alguém orando por ela. Ela sabe. Mas saiba você também que Deus trabalha em coração duro. Se a pessoa está endurecendo o coração, né? O Senhor, Ele trabalha naquele coração para que ele venha servir. Josué já servia a Deus. Josué era um homem de Deus também, né? Era um homem que confiava na sua liderança, confiava, né, no Senhor. Josué passou suas experiências ali com Deus. Só que, às vezes, o teu familiar ainda não passou a experiência. Mas vai passar. Fique tranquilo. Vai passar. Vai passar na experiência com Deus, né? E você vai ver que do outro lado, ele vai sair melhor do que aquilo que você pensava, daquilo que você esperava. Porque Deus faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Deus, Ele é fiel, né? Só se mantenha no teu propósito. Deus te chamou para ser a coluna da tua casa, para ser intercessora da tua casa, para ser um intercessor da tua casa. Se ponha nesta posição. Ore por quem tá do lado de fora, né? Ore por aqueles que não estão seguindo ao Senhor. E aí Ele vai entrar com resposta, Ele vai dar a vitória, Ele vai entrar com diferença. Não temas. Por muitas das vezes, a minha oração era barrada porque eu ficava pensando na prática do outro. Eu ficava assim, mas Senhor, a pessoa não está praticando a palavra. E eu sei que a pessoa não está praticando. Eu falei, como é que eu vou ser abençoada, Senhor, se a pessoa não está praticando a palavra e a gente é tudo da mesma casa, né? Como, Senhor? E aí um dia, eu tava com o meu líder, né? E aí ele pegou e falou assim, se você se coloca na posição de ser fiel com Deus, você tem vida com Deus, nem que for pela sua vida, mas Deus vai honrar. Se for só pela sua busca, Deus, Ele vai honrar. Da mesma forma que honrou a Abraão, quando Ló estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade de prostituição, eu vou falar essa palavra não que tá muito difícil. Prostituição é isso mesmo, né? Era homossexualidade, era muitas coisas terríveis naquela cidade. E aí Abraão sabia que Deus ia destruir aquela cidade porque Deus tinha falado com ele, né? Deus tinha falado para ele, mostrou para ele, olha, tá vendo isso aqui, ó, eu vou destruir essa cidade. Aí ele falou, ô Senhor, se tiver tantos justos na cidade, o Senhor livra, porque ele sabia que a família dele estava lá. Ele falou, eu livro, Abraão, eu livro. Ah, Senhor, e se tiver tantos? E ele foi diminuindo. Começou, acho que foi 40, não lembro. Aí foi para 30 e foi diminuindo. Acho que chegou até em 10. Aí ele falou, Senhor, não é sendo um chato, não, mas se tiver tantos, o Senhor livra, né? Ele falou, eu livro, Abraão, toda hora falando Moisés. E aí o Senhor sumiu. Por que ele estava intercedendo ali? Porque ele sabia que a família dele estava lá, mas ele não sabia quantos justos havia na cidade. Porque ele não sabia se o justo só tinha a família dele ou se tinha mais, né? E ele pediu para livrar o quê? A cidade. Ele não pediu só para livrar os seus parentes. Ele pediu para livrar a cidade, né? E aí, como ele chegou no nível pequeno, quando Deus foi para destruir aquela cidade, viu que não tinha os justos que ele pediu. Então não livrou a cidade, mas ele livrou aquele pouco de justo que havia lá dentro, né? Então, o Senhor, não importa aonde a pessoa está enfiada, ela pode estar enfiada lá na Cracolândia, ela pode estar enfiada, sabe, na pior biqueira que existe, no pior crime que existe, né? Pode estar aí, ó, nas facções da vida, não sei quais são os nomes que agora não me lembro, né? Então, não importa onde a pessoa está, ela pode estar no fundo da cachaça. Já não, sabe? Não importa aonde ela está. Para Deus não há impossível. Se você se
pôr na posição de interceder, de buscar pela tua casa, de seguir o teu propósito, pode ter certeza que Deus vai entrar com a resposta. Então, olha, atenda o teu chamado em Cristo. Outra coisa, né? Atenda o teu chamado. Qual é o teu chamado? Você já procurou saber qual é? O Senhor, Ele vai dar vitória de todos os lados, irmão. É na tua vida financeira, é na saúde, é em tudo. Em tudo Deus dá vitória. No teu casamento. Mas você tem que se pôr na posição. Pôr na posição de buscar. Quem não estava buscando, começa a buscar Deus. Começa a orar, começa a pôr o jejum, né? Se põe na posição. Faz silêncio sábio. Olha o teu exemplo dentro de casa. Olha o teu exemplo, olha o que está acontecendo. Veja se o que está acontecendo com o outro dentro da casa não é um reflexo seu, né? Você só tá refletindo o que está dentro de você neles. Porque isso acontece. Deus já me mostrava muito isso quando eu estava logo no início. Minha filha ficava berrando o caminho inteiro, gritando, se jogando no chão. E eu falava, meu Jesus, por que isso? Por que eu tô passando essa peleja? Eu falava, tu vai chorando mesmo, vai se arrastando mesmo, vai se jogando mesmo. Mas nós vai. Não vou parar de buscar, não. Eu passava uma vergonha tremenda. E aí eu perguntei uma vez para Deus, eu falei assim, por que isso? E aí ele falou, olha as atitudes dela, para ver se você não tá fazendo igual. E aí eu fui olhar e eu falei, ixi, tinha coisa que sim, eu tava fazendo igual mesmo. Né? Então, eu precisava trabalhar mais em mim. Então, olhe para você. Né? Veja o que é que você está refletindo. Então, olha aqui, ó. Aqui, ó. O Senhor deu vitória. O Senhor não só deu vitória, não foi uma vitória momentânea. Não foi uma vitória momentânea. Porque o Senhor pegou e falou para Moisés, Moisés, anota isso no livro, né? Olha, anota isso como memória num livro e repete para Josué. Por que ele estava falando para repetir para Josué? Porque ele já sabia que Josué ia ficar no lugar de Moisés. Você acha que Deus não sabe todas as coisas? Deus sabe. Ele falou, ensina Josué. Podia ter ensinado Arão? Podia. Podia ter ensinado Ur? Podia. Mas ele ensinou a quem? A Josué, que era aquele que ia ser o seu sucessor. Então, irmão, outra coisa também, não fique, preocupado em ensinar o próximo, mesmo que ele vá ser o seu sucessor, né? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, né, às vezes a pessoa tá ali numa empresa e aí precisa ensinar, né? Precisa ensinar uma pessoa que entrou ali para trabalhar. Aí o que normalmente a pessoa sente? Sente que está em posição de quê? De risco. E se eu tenho que ensinar ela, será que vai ficar no meu lugar? E vou ser mandada embora, né? Então já começa isso. E aí às vezes não dá o seu melhor, né? Então, ensine, não tenha medo, né? Se essa pessoa for para te suceder, lembre-se que Deus, ele pode exaltar a tua vida, né? A sucessão não é só para a pessoa tomar o seu lugar. Não, Deus te tira de lá para te colocar num lugar melhor. Então não tenha medo de ensinar, tá? Ensina aquilo que você sabe, ensina aquilo que você conhece, né? Porque claro que você não vai ensinar o que você não sabe, né? Então, se te colocar para ensinar alguém, ensine. Se te colocar para liderar, lidere, dê ordens, né? Seja uma pessoa sábia, seja exemplo para aquele que ouvir as tuas ordens, venha confiar em você, venha confiar na pessoa que você é, né? Então, muitas das vezes as pessoas não confiam porque o nosso exemplo não está sendo conivente com as nossas palavras. Então, vamos ser exemplo, né? Vamos ser exemplo para os que estão aí, né? E vamos nos pôr na posição que Deus pedir. Amém? Eu vou fazer aqui uma breve oração, né? Para que o Senhor venha nos ajudar, né? Então, que você feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Que você venha nesse momento concentrar os teus ouvidos na oração. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que vê todas as coisas. Ele vê a nossa necessidade. Ele vê onde tem sido os levantes. E que você venha confiar no Senhor, que a oração ela tem muito seu efeito, ela tem poder.
Senhor, em nome de Jesus, neste dia, Senhor, nós clamamos ao Senhor, em cima da Tua palavra, meu Deus querido. Senhor, só Tu sabes aonde tem vindo os levantes. Só Tu sabes, meu Pai querido, quem tem se levantado para vir contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso casamento. Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos concede, Senhor, a força, a estratégia para vencer. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, prepara de pessoas que vão segurar as nossas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para que nós não venhamos a esmurecer no caminho, que nós não venhamos, Senhor, a desistir do Senhor, porque no momento da peleja, Senhor, a primeira coisa que vem à nossa mente é desistir, é parar, porque nós estamos cansados. Senhor, em nome do Senhor Jesus, anima, Senhor, esse que está cansado, renova as forças, Senhor, renova o ânimo, em nome do Senhor Jesus, esse que já está prostrado, querendo entregar os pontos, em nome do Senhor, até mesmo pensando em entregar a própria vida, porque diz que não suporta mais, mas o Senhor é Deus nessa terra, em nome do Senhor Jesus, para tirar esse cansaço, para tirar essa prostração, essa incredulidade, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ergue as mãos, meu Pai querido, desta pessoa, Senhor, não deixa se entregar, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, porque Tu sabes, meu Pai querido, até onde nós suportamos carregar, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, assim, meu Pai querido, como quando Jesus estava sendo crucificado, Ele estava a caminho de ser crucificado, o Senhor preparou uma pessoa para carregar a cruz para Ele, porque Ele já tinha sido muito açoitado, e ali doía, Senhor, e ali ele estava cansado de tamanha dor, mas o Senhor preparou quem ajudasse ele a carregar a cruz, em nome de Jesus, para que ele cumprisse com o seu propósito. Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, envia pessoas, meu Deus querido, que vão nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus, a carregar a nossa cruz, Senhor, para que nós venhamos a cumprir com o nosso propósito, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vem dar graça, em nome do Senhor Jesus, Senhor, toma a frente em nome de Deus, desse que está no campo de batalha, porque quantos, meu Pai querido, estão batalhando, enquanto nós estamos orando, Senhor, tem pessoa batalhando, tem pessoa, meu Pai querido, em busca, Senhor, do pão de cada dia. Senhor, toma em Tuas mãos esse marido, toma em Tuas mãos, Senhor, essa esposa, toma em Tuas mãos, Senhor, esse filho, esse pai, essa mãe, em nome do Senhor Jesus, esse governante, que está, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus, em busca do pão, Senhor, em busca, meu Pai querido, de uma melhora para a nossa vida, em nome de Deus, vai na frente, Senhor, joga por terra, Senhor, os adversários, eu não sei qual é a adversidade que tem se levantado, mas joga por terra, Senhor, todos os nossos adversários, em nome de Deus, seja uma enfermidade, seja, meu Pai querido, em uma porta trancada, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, joga por terra tudo que não provém do Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e assim, meu Deus querido, como Moisés declarou, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso socorro, em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor, na Tua vitória, porque o Senhor não é Deus que dá a palavra e se arrepende dela. Se o Senhor nos concedeu essa palavra, Senhor, eu creio que o Senhor tem dado vitória a nós, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Senhor, coloca as palavras de sabedoria nos nossos lábios, para que nós venhamos a guerrear com sabedoria, Senhor, para que nós venhamos a falar com sabedoria, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos ensina a fazer silêncio sábio, a nos calar no momento certo, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, renova as nossas forças, o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, é o que eu te peço através da oração. E já agradeço ao Senhor, porque eu creio que tem vida entrando em cada lar, daquele que está ouvindo essa oração, daquele que tem ouvido esta palavra. E eu já rendo graças ao Senhor, porque vida tem entrado na nossa casa. Eu já rendo graças ao Senhor pela vitória. Eu já rendo graças ao Senhor, em nome de Jesus, por todas as conquistas que o Senhor nos fez conquistar. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. E por o Senhor nos conceder uma vida com propósito. Em nome do Senhor Jesus, porque não é em vão a nossa vida aqui nessa terra. O Senhor nos fez
para um propósito nessa terra. E eu te agradeço. Senhor, mostra a cada um, aquele que ainda não sabe qual é o seu propósito de vida. Mostra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, qual é o seu propósito. Aqui ele veio, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar ao seu coração e ao seu pensamento. Em nome do Senhor Jesus. Aqui é que o Senhor chamou ele. Em nome do Senhor Jesus. Seja para intercessão, seja para pregação, seja para ser um empresário, seja para ser um governante. Eu não sei, meu Deus querido, qual é o propósito de cada um, mas tu sabes. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha soprar nos ouvidos de cada um aquilo que ele deve se posicionar para ver diferença de vida, para ver vitória, em nome do Senhor Jesus. E eu louvo ao Senhor, porque tu és fiel em todo o tempo. E graça te dou, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. E é nesta confiança que nós ficamos, de que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, e que Ele fala, e que Ele confirma todas as coisas, e que Ele está conosco em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém? Esta foi a palavra de hoje, e que você fique na graça e na paz de Deus.